Bom, pessoal, dando sequência então aqui à nossa aplicação, o que eu vou fazer? Eu vou remover tudo isso aqui, tá? Vou trabalhar ainda dentro do app, vou remover tudo aqui. Na verdade até posso deixar, porque senão ele vai gerar um erro ali na hora de compilar, porque ele não tem nenhum elemento aqui. Porque eu vou fazer o seguinte, depois no finalzinho a gente altera esse app aqui. Primeira coisa, a gente vai criar o nosso carrinho de compras, tá? Depois a gente vai organizando esse projeto. Então olha só, a primeira coisa que eu vou fazer, nessa aula eu vou ter dois componentes. Eu vou ter um componente que eu vou chamar de produto, tá? Que vai ser os produtos que eu possuo, certo? Vai ser o componente do produto em si. E eu vou ter um outro componente que vai ser o meu product list, certo? E aí vai ser a lista de produtos. Então como é que eu vou iniciar aqui? Eu vou, primeiro, antes de eu criar inclusive o produto em si, eu preciso ter, como a gente não tem banco de dados e obviamente não é de tema do curso, eu vou criar aqui uma lista de produto, tá? Um objeto aqui de lista de produtos, que eu vou chamar de product list. E ele vai possuir o seguinte, alguns valores, por exemplo, nome, vou colocar aqui HD SSD 512 GB, vai ter um nome. Ele vai ter um preço, vou chamar de price, vou colocar aqui 200, tá? E vai ter aqui uma info, que vai ser como se fosse uma descrição. Tudo que a gente está fazendo aqui é de forma proposital, para a gente ter trabalhar com boa parte dos recursos em um projeto real do que a gente já viu até agora. Então aqui, por exemplo, HD, SSD, vai ser a descrição novo ScanDisk, tá? Deixa eu aumentar minha área aqui. Perfeito. Feito isso, eu já tenho um produto. Eu vou trabalhar nesse momento com 3. Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3. Esse outro aqui eu vou chamar, por exemplo, de MacBook. O preço aqui, por exemplo, 500. E aqui qualquer coisa. Por exemplo, produto Apple. Ok? Aqui eu vou colocar Office, que é um produto da Microsoft. Pronto, já tem aqui a nossa lista de produto, que não é um componente ainda, obviamente. O que eu vou fazer? Agora eu vou criar um componente, que eu vou chamar esse componente de produto. Observe comigo, se eu tenho um produto, ele pode estar dentro de um carrinho. Tá? Esse carrinho ele pode ser chamado de product list, ou pode ser chamado de cart. Mas um carrinho ele possui um produto. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é um produto, o componente produto. Então era daqui de React.component. Então tá aí o meu primeiro componente. Tá? Detalhe aqui que dando um erro desse incremento, né? Porque a gente removeu. Enfim, tirei ali. Aqui então está o meu componente produto. O que eu preciso ter? Primeiro, lembro que é padrão a gente ter um construtor. Geralmente a gente tem um construtor. Então aqui, construct properties. Dentro desse construtor, eu tenho que chamar a palavra subject, que eu já expliquei. E, por fim, eu defino algumas situações. Por exemplo, nesse meu componente, eu vou trabalhar com state. Por quê? Porque um produto ele tem quantidade. Tá? Então eu quero saber a quantidade do produto que eu estou comprando. Estou comprando 1, 2, 3. Então essa informação ela fica atualizada. A pessoa quer adicionar 10, 5, 20, enfim. Eu preciso de um estado para isso. Então eu vou colocar aqui this.state recebe e aí vem os campos que eu possuo, tá? Que eu irei utilizar nesse estado, nesse state. Então eu vou chamar aqui de QTY, que é a nossa quantidade, e inicialmente é 0. Tá? No momento que o carrinho é inicializado, ele não vem com 1, ele vem com 0. Aqui, pessoal, eu vou criar os meus eventos, certo? Isso no construtor, no momento que ele inicializa o meu componente. Só que antes de eu inicializar esses eventos, eu vou criar esses eventos. Lembram que a gente já fez isso anteriormente. Então eu vou criar aqui um evento add. Qual o objetivo do add? O add vai ser, como o próprio nome sugere,
adicionar no meu carrinho, alterar a quantidade do meu produto que eu estou colocando no meu carrinho. Então, esse add, o que ele vai fazer? Ele vai alterar o estado o estado do componente que está renderizado naquele momento. Então, aqui this.setState, lembram que eu preciso do setState para fazer essa alteração. E no setState eu simplesmente vou dizer que o QTY vai receber this.state. Por que this.state? Porque eu preciso saber o valor que eu possuo. Ou seja, eu vou colocar mais um. Então, como eu não sei o valor que eu possuo ali, eu pego this.state.qty. QTY é o meu campo. Então, ele pega o valor que ele tem atualmente no QTY, a quantidade, e, consequentemente, ele vai estar alterando esse estado. Feito isso, eu vou simplesmente copiar e vou criar outro. Vou chamar de add, vamos chamar de remove. Esse remove ele vai fazer o contrário. Ele vai diminuir. Então, menos 1. Ok? Beleza. Então, já tenho aqui definido. Eu preciso criar depois mais um evento, mas eu vou criar posteriormente para não ficar tão complexo de você entender. Então, até agora, pessoal, tudo isso aqui a gente já viu. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora, então, adicionar esse evento. This.add recebe this.add.bind this. Aquilo que a gente já viu anteriormente. E, por fim, o remove. Ok? Aqui eu vou ter um outro evento posteriormente. Feito isso, agora que eu já tenho meu componente criado, eu vou ter a renderização desse componente. Então, vou vir aqui e vou criar como é que vai ser a interface desse componente. Então, aqui eu coloco return e vou definir como é que vai ser a interface desse componente. O que eu preciso definir, pessoal, nessa interface? Bom, eu quero que ele seja uma div, tá? Ele tem uma div, onde ele basicamente, dentro dessa div, ele possui colunas e linhas, e eu vou utilizar aqui Bootstrap, tá? Lembrando que a gente tem um curso no portal de Bootstrap, então eu não vou entrar no mérito do Bootstrap em si. Claro que a gente não vai instalar nesse momento o Bootstrap no nosso projeto, mas vamos já deixar configurado as classes para a gente não perder tempo. Então, no finalzinho, a gente só adiciona o CSS e vocês vão ver a diferença que vai dar no nosso design. Mas eu vou criando aqui as divs conforme for necessário. Então, aqui em Class Name eu já vou colocar o raw form group do Bootstrap. Tá? E aqui dentro eu preciso estar definindo uma coluna. Então, eu vou colocar div class name call sm10. Okay? O que eu vou ter aqui dentro, pessoal? Aqui eu vou ter as informações do produto. Então eu vou colocar aqui H4 e vou definir o nome. Tá? Por exemplo, this.props.name. Porque observe que posteriormente a gente vai adicionar esse product list com ele. Tá? Então os filhos vão fazer tudo parte do mesmo componente no final. Ok? Então ele vai mostrar aqui o nome. E eu vou dizer, olha, o produto, sei lá, HD possui isso aqui. Isso aqui o quê? This.props.price, que é o nome lá. Tá? Obviamente que os valores não estão de acordo com os produtos, é somente para teste. Feito isso, pessoal, agora que eu criei essa div, eu preciso criar mais div, mais colunas. Tá? Então eu vou criar uma outra coluna aqui que vai mostrar a quantidade. Tá? Então eu coloco div, class name, e aí
eu especifico aqui, tá? Nesse caso aqui vai ser um call SM2 TextWrite. Pessoal, não vou entrar no mérito das classes do Bootstrap porque a gente já viu isso em cursos anteriores do Bootstrap, tá? Então, beleza. O que eu vou ter aqui dentro dessa coluna? Aqui eu vou ter a quantidade. Tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, quantidade, recebe o valor da minha quantidade, que é o dis.props.qty. Então, aqui eu vou ter a quantidade de produtos que eu estou adicionando no meu carrinho. Ok? Bom, finalizado isso, eu vou criar uma outra div. E essa div aqui eu vou estar utilizando uma toolbar, tá? Que é do Bootstrap. Então, btn toolbar. E dentro dela eu vou colocar alguns elementos. O primeiro elemento que eu vou colocar, mas ele não vai ter nenhum funcionamento nesse momento, vai ser para exibir mais informações do produto, que eu acabei não criando ainda, conforme eu já tinha explicado anteriormente, para não ficar tão complexo vocês entenderem no primeiro momento. Então aqui eu vou chamar de call6, a classe que eu vou usar. O que eu vou ter nesse primeiro? Eu vou ter uma opção de um botão, tá? Onde vai me mostrar mais informações. Então aqui eu vou colocar um botão. E nesse botão vai ter aqui informações. Dentro dessas informações ele teria que ter um onClick. Tá? Esse onClick eu não vou fazer nesse momento. Então a única coisa que eu vou fazer é aplicar uma classe para esse botão. Então aqui em ClassName eu vou definir btn outline primary. Ou primary, perdão. Beleza, e depois aqui ele vai ter um clique, pessoal, não nesse momento, que vai chamar, consequentemente, lá o evento. Tá? O que é mais que eu preciso? Mais dois. Tá? Mais dois botões, mais uma div. Então eu vou copiar aqui essa outra div, para me ganhar tempo. Vou colocar embaixo dessa. O que eu vou ter nessa outra div aqui? Primeiro que eu vou colocar aqui um call6, mas eu vou colocar um TextWrite, o alinhamento dele. E aí aqui eu vou ter dois botões. Vou copiar aqui esse botão. Tá? Dois botões eu vou ter. O que eu vou ter nesses dois botões? O primeiro botão eu vou colocar aqui no texto como mais um. O segundo botão eu vou colocar menos um. Tá? E a classe dele vai ser a mesma. A diferença é que no onClick eu quero que ele execute um evento. Evento esse que eu já criei lá. Apenas tem que especificar aqui. Então aqui no onClick, o que eu vou dizer para ele? Para ele chamar o dis.add. E nesse menos 1, ele vai chamar o dis.remove. É isso, pessoal. Eu já tenho criado meu componente. Ainda não está completo. A gente vai melhorando ele depois que já estiver funcionando. Para que você entenda por que a gente está fazendo tais ações. E aqui eu vou colocar uma linha, um HR. Porque cada vez que ele mostrar o produto, para ele não ficar junto, ele tem uma forma de separar. Então vai aparecer que tem um separador, essa linha aqui, que é um HR. Beleza. Está pronto. Tá? Bonitinho aqui funcionando. O que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que fazer o meu outro componente. Então a gente tem aqui esse componente que foi finalizado, que é o produto, certo? E eu vou criar um outro componente. Então, vamos fazer o seguinte. Vou copiar aqui para facilitar. Na verdade, eu preciso copiar também, vou ter states e tudo mais. Deixa eu copiar aqui então. Vou vir aqui embaixo. Ok. Então, criei ali o meu construtor. E, por fim, o meu componente. Aqui eu vou chamar de Product List. Vai ser uma lista de produto. Ele basicamente vai unificar, pessoal, todos os nossos componentes.
Ah, Rafael, mas só tem um componente que é o produto. Não, a gente vai ter um outro depois e um outro depois, que vocês vão entender o porquê. Então, pense que basicamente é isso. O nosso product list ele vai unificar os nossos produtos. O nosso componente de produto. Tá? Aqui continua igual, a única diferença é que no state, obviamente, ele não vai carregar a quantidade. A única coisa que ele vai carregar, e que é muito importante, é o nosso product list. Porque pensa o seguinte, a gente precisa de uma lista de produto. Essa lista de produtos, para mim não ter que ficar fazendo manualmente, chamando componente por componente, né? Cada vez vai lá e adiciona um produto, ou seja, no código HTML, eu quero que ele dinamicamente busque em nosso objeto product list e faça isso. Então aqui eu acabo criando um state chamado product list, que inicialmente ele começa com 0. Tá? E aí, pessoal, vocês devem lembrar do nosso component did mount e o que a gente utilizou anteriormente, quando a gente falou de ciclos de vida. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Quando o meu componente for renderizado, tá? Através do component did mount, o que eu quero fazer? Eu quero carregar o meu estado product list. Esse estado product list, tá? Ele está aqui em product list. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Fora do meu construtor, aqui eu tenho o state, aqui eu tenho o construtor. Fora do meu construtor, eu vou colocar o component did mount. Lembram dele? É quando o objeto for renderizado. Então, quando o objeto for renderizado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um setTimeout. Por que eu vou chamar um setTimeout, pessoal? Vocês vão entender lá no final por que eu estou usando um setTimeout aqui. Mas, basicamente, o setTimeout vai ser executado depois, tá, de um tempo. Então, eu vou colocar que eu quero que depois de 1 segundo eu quero que ele altere o nosso estado. Então, observem que o nosso setTimeout, tá, vai fazer a seguinte situação. This.setState. Lembra do setState? Tá? O que eu quero que aconteça? Eu quero alterar o estado dele. O product list. Que vai vir da onde? Vai vir de product list, que é o product list lá. Olha só que bacana. Isso aqui é o estado que eu criei aqui. Ok? Isso daqui que ele está recebendo, ó, vou encostar aqui, ó, é o nosso objeto product list, que está lá em cima. Então eu quero que, no momento que o componente for renderizado, eu quero que ele sete o nosso estado product list com o valor que está contendo lá. Tá? Isso depois de quando? Depois de 1 segundo. Certo? O que eu preciso fazer agora, pessoal, para que isso funcione? Bom, eu tenho que renderizar esse meu componente principal, que é o product list. Então, eu vou vir aqui, render. E aqui em render, eu vou definir a minha interface. Como que eu quero que essa interface funcione? Tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, inclusive, é o seguinte. Se o estado, this.state.productlist, que é o meu estado. Ou seja, se ele for diferente, ou seja, se ele tiver nulo, seja diferente de true, o que eu vou retornar nesse meu render? Eu vou retornar um P, assim, carregando. Significa, pessoal, que quando esse componente for renderizado, isso aqui é um exemplo que a gente tem de carregando, tá? Ou seja, como o product list vai estar vazio, o estado dele vai estar vazio, então eu vou mostrar carregando. Lembrando que o state ele atualiza automaticamente, lembra? A partir do momento que ele é invocado, ele recebe a atualização, então ele renderiza de novo o componente. Então eu não preciso ficar controlando com else aqui, então se ele não for, se ele for diferente de falso, então carrega. Não. Então aqui é isso que eu faço.
Tá? Eu dou um return nesse render, então ele não vai executar o código de baixo. Posteriormente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui uma var component que vai receber this, para facilitar a digitação. Então, em vez de eu ficar digitando this toda hora, eu vou dizer que component é igual a this. E o mais importante agora, eu vou criar aqui uma var product, que seria os meus produtos, tá? E aí eu vou carregar, que vai ser o this.state.productlist.map. Por que eu vou fazer isso, pessoal? Porque é aqui que eu vou carregar a minha lista de produtos. Tá? Quando esse componente for renderizado quando esse componente for renderizado e aí dentro do product list eu ter aqui essa lista de produtos, consequentemente ele vai mostrar aqui para mim. Você deve estar se perguntando, mas Rafael, qual é o intuito então do setTimeout? Por que não colocar diretamente aqui? O intuito, pessoal, é que depois vocês vão entender mais para frente, tá? É uma questão adicional que eu coloquei aqui. Bom, esse map, pessoal, então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou definir uma function map function. E aqui eu vou definir product como sendo a minha variável. Ok? Bom, eu gosto de fazer assim, pessoal, ao contrário, para vocês entenderem onde é que eu estou fazendo. Porque se eu for abrindo e abrindo e depois fechando, pode ficar mais complicado de você entender. Então aqui dentro é que acontece a renderização. Tá? Então, return, aqui, perdão, parênteses, return, aqui dentro eu vou montar o que? O meu produto. Então cada linha aqui seria um produto. Se tem 3 informações aqui, 3 objetos, ele vai como se ele fosse rodar isso aqui 3 vezes. Então aqui, nesse return, eu vou trabalhar com o produto, que é o meu componente. E lembram que o meu componente ele tem algumas propriedades, como por exemplo o name. Ele tem a propriedade name, lembram? Porque observem que no meu produto, componente produto, quando ele é renderizado, eu coloco aqui a this props name e this props price. Então, eu tenho que ligar a essa propriedade name e price do componente produto o valor que está em name e price de product list, que consequentemente está carregado no estado do product list. Então aqui eu digo que name vai receber a minha variável product aqui, que eu acabei de criar, ponto o valor. Qual que é o valor lá? Name. Tá, então eu carrego. E eu faço a mesma coisa para o price. Tá? Eu vou ter uma outra situação aqui, mas não nesse momento. Bom, aí pessoal, ele vai ficar renderizando isso aqui para mim. Renderizou e toda a renderização vai estar dentro de produto. Tá? Dentro de produto. Aí fora de produto, mas dentro do render, o que eu faço? Eu renderizo tudo. Tá? Tudo bonitinho, prontinho. Eu coloco aqui. Bom, onde é que está toda a renderização que eu fiz? Está dentro de produtos, que é o nosso products. Então aqui eu simplesmente coloco products. E aqui eu teria toda a minha renderização funcionando. Certo? Claro que eu tenho mais algumas coisas para alterar aqui, bastante na verdade. E provavelmente precisamos de mais uma aula ainda para adicionar outras situações. Bom, o que eu preciso para testar isso? Se não tiver nenhum erro, tiver ok, ele vai funcionar. Só que eu preciso aqui, ó, no P, eu posso carregar o meu carrinho. Tá? Então, eu poderia já carregar o meu carrinho aqui. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou, na verdade, eliminar aqui, deixar só... vou deixar só essa div aqui, ó. Vou tirar. E aqui nessa div, o que eu carrego? O product list, não o produto. Prontinho. Beleza. Ele atualizou, ele já deu um erro. Aqui eu vou informar uma div. Ó. Preciso do elemento HTML aqui. Ok. Beleza. O pessoal acabou de carregar ali. Ó.
Olha que bacana. Vejam só. Claro que não está ainda com o design do Bootstrap, porque a gente não está trabalhando com Bootstrap. Ou seja, a gente está incluindo ali as classes, mas essas classes ainda não existem, porque não existe nenhum arquivo CSS do Bootstrap. Veja que quando eu carrego a aplicação, pessoal, ele mostra ali carregando e depois ele acaba mostrando a aplicação para mim. Tá? Então, olha só, aqui em informações eu vou ter as informações, a gente não fez esse evento. E aqui eu tenho mais um e o menos um. Ó. Mais um, menos um. Observe que o mesmo ele deveria somar aqui na quantidade. Tá? Isso não está acontecendo, na verdade ele está alterando. Tá? Só que ele não está mostrando aqui. Possivelmente eu escrevi errado aqui, eu devo ter colocado propriedade, alguma coisa. O nome da propriedade errado, do estado errado, alguma coisa assim. Vamos ver aqui. Price, aqui quantidade. Ah, não é propriedade, pessoal, é state, né? Porque, ó, se eu estou alterando o estado, não tem como usar a propriedade. Então aqui, agora sim, ele tem que mostrar ali. Beleza. Esqueci que não atualiza. Então tá ali, quantidade 0, ó. Mas ele tem que estar incrementando. Na verdade, está dando algum erro aqui. Vamos ver o que é. Visto que ele está aparecendo. Tá ok. Então é alguma coisa aqui no clique. Ah, coloquei aqui as aspas. Ó. Que às vezes o VS Code acaba não ajudando nisso também. Então, obviamente que ele não está chamando o evento, mas o evento está funcionando. Então, veja que ele carregou aqui. Agora sim, mais. Ó, isso ele vai fazer em instância por instância, porque cada um acaba sendo uma instância, cada um acaba sendo uma classe. Eu vou diminuir. Como todo bom programador começa a achar erro, né? Você vai começar a dar negativo aqui, ó. Que é um erro ou já uma oportunidade proposital para a gente resolver. O que acontece? Tem várias formas de eu fazer isso, mas a forma mais interessante é que eu possa desabilitar esse botão. Então, a partir do momento em que esse botão tiver uma quantidade menor que 1, o estado for menor que 1, então, que seria o 0, eu desabilito o botão. Então, eu posso colocar aqui, ó, disable, tá? Para desativar. E faço o seguinte, this, usando uma expressão, this, ponto, o estado, né? Quero pegar o state, ponto, o nome do state, que é o QTY. Se ele for menor que 1, então é menor que 1, true. Então, disable, true. O que vai acontecer na prática? Na prática, está desabilitado ó, o menos 1. Vejam só. E aqui, ó, aumentou, parou no 0. Tá? Se eu quiser deixar mais interessante aqui, eu não colocar mais 1, posso colocar só um mais. E aqui eu posso colocar um menos. Ó. Questão de interface mesmo. Então agora sim. Certo? O que eu quero fazer agora? Eu quero mostrar aqui as informações. Ó. Quando eu clicar, eu quero que mostre para mim informações do produto. Informações essa que está aqui em info. Como é que eu faço isso? Vou fazer da seguinte forma. Como aqui no meu produto eu não tenho as informações ainda, eu não tenho o name, nem o info, nem o price, porque isso, o product list eu integro lá no product list. O que eu vou fazer então? Eu vou criar aqui um show info, tá? E esse show info vai definir isso em uma propriedade chamada, por exemplo, handle show. Tá? E em handle show, eu vou colocar this.props.info. Tá? Vocês já vão entender essa parte. Beleza. Feito isso, pessoal, eu tenho que criar aqui o listener dele. Então, eu vou chamar aqui this.showinfo.showinfoBind. Bind this. Certo? Beleza, está pronto. Só que detalhe, eu não sei o que é o showinfo. Eu sei que quando eu clicar no showinfo, tá, ele vai fazer isso. Só que aí eu criei aqui o showinfo e eu preciso definir esse onClick dele.
Então, no botão aqui, informações, ó, eu coloco onClick, recebe this.showinfo. Quando clicar aqui, pessoal, em this.showinfo, eu não tenho como saber aqui o nome dele em si. Até para facilitar, eu consigo sim. Eu posso diretamente aqui, ó, em vez de eu colocar essa propriedade lá para o outro método, e lá no produto list fazer isso, eu vou fazer direto aqui, ó, coloco um alerta. Eu ia usar alerta, mas eu ia usar em produto list. E aqui, como eu tenho acesso a propriedades, e o mais bacana é que as propriedades, pessoal, vocês vão tendo acesso a ela desde o início do primeiro componente. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o info. Tá? Só que é claro que o info não vai funcionar ainda. Está indefinido. Ó. Por quê? Porque lá no nosso produto, quando a gente instanciou, a gente não passou o info. Eu teria que passar e dizer, olha só, info vem de project.info. Agora sim, carregando informações dali. Ó. Tá aí o nosso HD. Tudo bonitinho, tudo funcionando. Ok? Pessoal, basicamente é isso. Eu tenho certeza que vocês devem estar gostando do exemplo. É um exemplo bem bacana, tá? Ele é muito mais um exemplo para a gente praticar e ao mesmo tempo ver algo prático, funcionando, bonitinho e tudo mais. Na próxima aula a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o total, eu quero que apareça aqui, tá? O valor que eu estou gastando com meus produtos, certo? O valor total dessa compra e já em trabalhar com o Bootstrap. Beleza? Grande abraço, até a próxima aula.